Salve galera, aqui é Marcos Madaleno do Eleve. O tema dessa live é Chama o Povo para Orar. Vamos para o nosso leadership de hoje. Chama todo mundo para orar. Joel capítulo 2 é uma santa convocação. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. O tempo era da iminência de uma peste, de tragédia. O povo estava distante de Deus. As escolhas do povo de Israel o levaram para longe de Deus. E então o mal estava estabelecido sobre a nação. E esse é o tempo de fazermos a mesma reflexão. Para onde os nossos caminhos nos levaram? Para onde as nossas escolhas nos levaram. E é tempo de oração, é tempo de rasgar o nosso coração e não somente a nossa veste. O que é veste? Veste é o que é público, veste é o que aparece, veste é como a gente se apresenta. Porque às vezes eu posso me apresentar como alguém que ora, eu posso me apresentar como alguém que é espiritual, eu posso me apresentar como sendo o povo de Deus, eu posso me apresentar como sendo igreja, mas de fato o meu coração pode não estar vivendo na presença. O meu coração pode estar longe de Deus. Por isso a convocação em Joel eu não quero a aparência de presença de Deus. Eu não quero a aparência de oração, de que somos um povo espiritual, sabe? A igreja tem que ser casa de oração. Eu tenho aprendido cada vez mais, sabe? A gente sabe que tem que orar. A gente sabe que o nosso lugar é na presença. E a grande pergunta é quantos oram? Quantos vivem na presença? Gente, é hora da gente parar com esse negócio de a gente vai lá e dá uma orada para ver se resolve. É tempo de rasgar o nosso coração e não somente as nossas vestes. Eu estava acompanhando no dia 22 de março. Pesquisa depois sobre o que aconteceu dia 22 de março na Itália. Sabe o que aconteceu? Foi o primeiro dia que achatou a curva, o primeiro dia que caiu o número de mortos, caiu o número de contagiados na Itália, dia 22 de março. Você sabe o que aconteceu dia 22 de março? Foi um dia que as igrejas do mundo inteiro, muitas delas, recebi um feedback que foram mais de 10 mil igrejas. Eles fizeram um propósito de jejum global, de dia internacional de arrependimento e de oração. Então as igrejas se conectaram. E uma pastora da Itália, da região de Lombardia, ao final do dia, ela colocou no grupo de pastores que ela fazia parte, pastora Rosalen, hoje na Itália caiu o número de mortos pela primeira vez desde a epidemia. Caiu o número de contagiados. Será que é uma coincidência? Muita gente vai falar que é, lógico. Mas eu pergunto para você que crê em Deus, eu pergunto para você que crê na oração, crê que ter conexão com Deus muda a realidade à sua volta. Será que é uma coincidência? No dia global de intercessão, o número de mortes caiu. Esse é o tempo de orarmos como nunca antes. Esse é o tempo de fazermos o que Esther fez. O que Esther fez? Esther fez um jejum porque o seu povo estava sob ameaça. O seu povo estava sofrendo. Todos iriam morrer. Então ela fez um jejum. Ela se voltou para Deus e Deus salvou uma nação. Ei, a sua conexão com Deus pode salvar uma nação. 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Efésios 6,18 vai dizer que nós temos que orar em todas as ocasiões. É tempo de vivermos o nosso chamado de oração, que não é somente para tempo de dor, de tragédia, de peste, de problema. É um chamado constante para vivermos diante dele. Chama o povo para orar, convoca todo mundo para orar. Você que lidera a juventude, você que tem alguma influência sobre a nova geração, a gente tem tido tantos movimentos de oração nesse tempo que pode fazer toda a diferença e que não pode parar só nesse tempo. A gente fez sala de oração por Zoom
Zoom Conference e muita gente se conectou. A gente encheu o Zoom Conference rapidinho, 100 pessoas, e depois outra sala teve que ser aberta. Nós fizemos 24 horas de oração. Essas 24 horas as pessoas preenchiam um formulário do Google, então a cada meia hora um novo grupo entrava para orar. E rapidinho a gente preencheu as 24 horas. A gente pode fazer correntes de oração o dia inteiro. A gente fez um propósito de oração de todos os dias, pelo menos um integrante da casa orar à meia-noite. Lá em casa se tornou o momento mais esperado do dia. Um dia meu filho acordou no outro dia reclamando: pai, você não deixou eu orar à meia-noite, você não me chamou para orar à meia-noite, não me acordou. Então, que nesse tempo nosso altar de oração seja restaurado, que nesse tempo coisas novas aconteçam. Gente, eu lembro quando Deus nos levantou no Ministério Eleve, na juventude da igreja, a gente não tinha projeto, a gente não tinha nome, a gente não tinha marca, a gente não tinha uma equipe formada de acordo com o que a gente sonhava. A gente começou a orar, a gente começou a se reunir na sexta-feira para orar. Tinha dia que lá naquela sala do fundo da igreja, a gente tinha 2, 3 pessoas orando, e algumas pessoas já me perguntaram: o que você fazia quando dava 2, 3 pessoas orando? A gente orava para que o povo viesse orar, e o povo veio. Depois se tornou um culto de oração, porque hoje são centenas, às vezes milhares de pessoas que oram na sexta-feira. Aí a gente criou um outro grupo de oração na quarta-feira, que é o grupo dos líderes. É uma escala de um tempo somente de oração, onde nós geramos tudo aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração para a juventude. Eu tenho pensado também, você já percebeu que às vezes as reuniões são pesadas, às vezes as coisas não estão fluindo? A conexão realmente acontece quando a gente ora junto. Eu sou amigo de quem eu oro junto. Eu estava falando com o pastor Michel Peragino, lá de Curitiba. A gente fez uma live sobre oração e ele estava dizendo que quando ele começou no ministério, muito novo também, aqui a gente teve a história da sexta-feira, e lá ele falou que às vezes as reuniões eram meio pesadas, e ele mudou a reunião, sabe como? Eles tinham 1 hora de reunião e 1 hora de oração. 1 hora de reunião, 1 hora de oração. E o ambiente da reunião mudou. Sabe, às vezes tudo que a gente precisa é fazer o que a gente sempre precisou fazer, ou que a gente nunca deveria ter deixado de fazer, que é orar. Que é um básico. Imagina a gente ser um povo, ser igreja que não ora. Você sabe qual que é o nome da igreja, o nome da casa de Deus que Jesus falou? Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Tem gente liderando sem orar. Tem gente liderando a igreja só com marketing, só com gestão, fazendo aconselhamento só com técnicas de aconselhamento. É hora da gente orar. É hora da gente repreender demônio no nome de Jesus. É hora da gente buscar a presença de Deus, declarar os nomes de Deus, sabe, fazer confissão da Bíblia, declarar os textos bíblicos em voz alta. É tempo de arrependimento, é tempo de arrependermos pelos pecados da nossa nação. Você não vai ter uma juventude que ora se você que é líder não ora. E a gente tem que parar também de ter aquela rotina e achar que é normal acordar atropelado. A gente tem que parar de sair de casa todo dia no soneca, nos 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, daqui a pouco você já sai correndo e você vive um dia inteiro e você chama o SOS do céu algumas vezes durante o dia: meu Deus, socorro, pelo amor de Deus. E aí quando chega a noite a gente faz aquela oração sem vergonha antes de dormir. Temos que passar tempo com Deus, seu tempo com Deus, o seu secreto terá um grande impacto na sua vida pública. Se a gente tiver uma vida no secreto vergonhosa, o que vai ter no público? Se você tiver uma vida no secreto intensa, real, poderosa, viva, isso vai refletir poderosamente no público também. Vamos fazer movimentos de oração, vamos orar nas casas, vamos orar nos movimentos de internet, nas conferências online, nas lives. A gente tem tido aqui qualquer pessoa que começa um sintoma, a gente liga e a gente faz uma videochamada de oração, e Deus tem feito grandes coisas. A gente já viu febre indo embora, a gente já viu os primeiros sintomas desaparecer. É tempo de orar e é tempo da nossa oração deixar um legado de oração, de intercessão e de comunhão com Deus. Eu te convido, ore o tempo todo e Deus fará grandes coisas nesse tempo. Se você chegou nesse momento do vídeo, queria que você postasse aí, se você concorda: orar sem cessar, orar sem cessar, orar
o tempo todo. Chama o povo para orar. Nós veremos Deus fazer grandes coisas na nossa nação. Imagina a notícia chegando. Imagine as notícias chegando alinhada com a nossa agenda de intercessão. Imagina. Eu já vi isso acontecer. Deus vai trazer mudanças expressivas na nossa nação por meio da oração. Que você seja uma referência de comunhão com Deus aonde você estiver. E se você tem uma pergunta, um comentário, um testemunho de oração, um movimento de oração que começou aí na sua igreja, um movimento de oração que começou na sua célula, no seu ministério, coloca aqui nos comentários e vamos celebrar o que Deus está fazendo por meio da oração na nossa nação. Que Deus te abençoe.